Pessoal, boa tarde para vocês. Então, vamos começar aqui. Se tiver ruim o áudio, vocês me falam, tá? Deixa eu ver aqui, está meio estranho para mim mesmo. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Sim. Tá. Tranquilo, tá bom. Tá joia. Eu vou começar aqui, então. Pessoal, então, uma boa tarde. Vou dar continuidade, então, àquele assunto da parte de ideologia estatística. Só um instantinho, tá dando um eco aqui para mim, tá ruim demais. Só um instantinho, tá? Só um minuto. Agora acho que vai, vamos ver aqui. Então vamos lá. Ficou um pouco esquisito aqui o eco, mas vou melhorar um pouquinho aqui. Então tá bem, vamos lá. Pessoal, então, dando continuidade ao assunto de ideologia estatística, né? Eu falei com vocês que a gente vai tratar de constituir séries históricas, né? E eu vou explicar para vocês, então, quais são os tipos de séries que nós vamos trabalhar, porque dependendo do tipo de como, né, são os dados brutos, digamos assim, como a gente se refere, a gente pode constituir diversos tipos de série, tá? E esses tipos de série, então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. A gente começa, então, falando da questão das séries originais. O que seria uma série original? Uma série original, ela vai conter todos os dados históricos daquele evento que a gente está considerando. Falei com vocês que os eventos podem ser o quê? Podem ser eventos de precipitação, podem ser eventos de vazão, pode ser eventos de temperatura, né, média do ar, e por aí vai. Ou seja, umidade relativa. A gente tem diversos exemplos, né, de dados hidrológicos e climatológicos também. A partir do momento que a gente pega essa série original, dando mais uma vez, né, dando exemplo aí de dados de precipitação ou de vazão, o que acontece? Esses dados, na verdade, são dados de registros, né, diários. Então, quando a gente fala desse valor, quando a gente fala de série histórica, num ano, a gente tem quantos dados? 365, né, ou 366 dados, dependendo se for um ano bissexto, quando se trata de dados, então, de chuva. Por quê? Porque os registros são registros diários. Como a gente não trabalha só com um ano, né, é muito menos comum a gente trabalhar só com um ano. Geralmente, quando a gente fala de série histórica, a gente trabalha com 5, 10, 15, 30 anos, né, até mais. Então, nesse caso, a gente teria todas essas informações, né, que seria, então, multiplicar os 365 ou 366 valores no ano pelo número de anos. Tá? Então, em 10 anos, nós teríamos 3.600, né, e 50 dados a serem tratados, por exemplo. Tá? Então, quando a gente fala isso, por que eu estou frisando bastante? Porque a partir dessa série original, nós vamos constituir séries específicas, tá? E são essas séries específicas que nós vamos tratar os dados de forma estatística. Vou continuar com o exemplo de precipitação, só para questão de facilidade, depois, se for o caso, né? Ou se tiver dúvida, eu posso fazer com outro tipo de dado, tá bom? Mas vamos lá, então. Se eu tenho dado colocando aqui para vocês, só para chamar a atenção disso, se eu tenho, por exemplo, então, 40 anos de dados, tá? 40 anos de dados, certo? Então, se eu tenho 40 anos de dados, o que acontece? Se eu falar com vocês assim, vamos trabalhar com dados de chuva, dados de precipitação. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho, então, 40 anos. Se for analisar dados diários, eu tenho 40 vezes 365. Só que eu posso, a partir dessa série de dados históricos, né, dados originais,
eu posso montar outros tipos de série. Vamos colocar algumas situações aqui. Se eu for trabalhar com total anual, tá? Total anual, o que quer dizer isso? Que eu vou somar todos os valores, tá? De um dado ano e vou ter um único registro para esse ano. Então, em outras palavras, um valor que, na verdade, né, um ano que, na verdade, tinha 365 valores, ele passa a ter apenas um. Por quê? Porque eu estou somando todos aqueles valores, né, e o que vai importar para mim é apenas o total registrado naquele ano. No caso aqui, total de precipitação. Tá? Então, se eu trabalho com total, quantos dados, melhor dizendo, né, eu vou ter aqui para total anual, né? Esse número de dados, pessoal, esse né, número de informações, é o número de dados, observações, eu vou chamar de N, tá? Então, quando a gente tem 40 anos e trabalha com total anual, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu tenho, né, que eu vou trabalhar com 40 valores. Então, meu N aqui é igual a quanto? É igual a 40, tá? Aí vem uma outra situação, que é o quê? Vamos considerar, tá? Vamos considerar que ao invés de trabalhar com total anual, eu vou trabalhar com total o quê? Semestral, tá? Se eu vou trabalhar com total semestral, quer dizer o quê? Que ao invés de somar os 365 valores naquele ano, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que somar 6 meses de dados, né? E vou ter um valor, e vou somar os outros 6 meses de dados e vou ter outro valor. Então, nesse caso agora, o que acontece? O N desses mesmos 40 anos passa a ser quanto? Passa a ser 80 valores. 80 valores observados. Tá? Então, só para vocês terem ideia, né, de como funciona essa análise. O que a gente tem que considerar? Vamos lá, só para colocar mais uma situação aqui, né? Continuando aqui. E se for valores trimestrais, né? E se eu quiser trabalhar com trimestres, o que vai acontecer nesse caso agora? Eu vou ter, em cada ano, eu tenho quantos trimestres? Eu tenho 4, né? Então, quer dizer o quê? Que o meu N aqui é 4 vezes 40. Ou seja, agora eu vou trabalhar com quantos valores? Né? 160 valores. Tá bem? 160 valores. Esquisito aqui, né? 160 valores. Tá? Então, quando a gente falar de N, pessoal, a gente vai trabalhar muito com essa informação, né? Ah, considere N igual a tanto, ou N é igual a tal valor, porque a gente vai calcular a frequência, por exemplo, depende desse N aqui, né? Tá? Então, aqui 160 valores. Agora, eu vou colocar para vocês um outro exemplo. Vamos supor que eu fale com vocês, nós vamos trabalhar com valores acima de 50 milímetros, tá? Registrados quando? No único dia. Então, agora, quer dizer o quê? Quer dizer que esse N aqui, ó, vou colocar para baixo que não está apertadinho. Esse N aqui, ele vai ser igual a quanto? Milímetros, né? Quer dizer que esse N, eu não tenho a mínima ideia de quanto vai ser. Por quê? Porque dependendo da série histórica, pode ser que no ano eu tenha 4, 5, 10 valores acima desse, ou iguais, né? Iguais ou maiores do que esse. Pode ser que no dado ano eu não tenha nenhum, tá? Por quê? Porque aqui a gente está falando de valor diário, não é total anual, né? Não é total mensal, não é total semestral, tá bom? Estamos falando de valor registrado num único dia. E comentei com vocês, né? Que é muito mais fácil a gente ter valores da ordem de 10 milímetros num único dia do que ter valores, por exemplo, da ordem de 200 milímetros. Tá bem? Então, quando a gente faz isso, observa o seguinte, ó. Aqui é uma coincidência, né? Pelo próprio tipo de dado. 40 anos, total anual será 40 valores. Semestral, se é semestral, então eu tenho 2 semestres no ano, eu vou ter 80 valores.
Se é trimestral, eu tenho 4 trimestres no ano, eu vou ter 160 valores. Mas aqui eu já não sei quanto valor eu vou ter. E se cada um de vocês forem trabalhar com uma série específica, né, diferente do outro colega, vocês provavelmente, cada um vai ter um N diferente, tá? Então, esse N, né, não é número de... Ah, o pessoal fala assim, eu estou trabalhando 40 anos, então o N é igual a 40. Não, o N não é igual a 40. Você tem que analisar qual é a série que você está constituindo, tá? Se for total anual, é óbvio, né? Eu tenho 40 anos, tem que ter total 40 valores. Agora, esses exemplos que eu dei para vocês aqui, ó, vocês percebem, então, que já existe diferença, né? Uma outra coisa aqui, para fechar em termos de precipitação, para vocês entenderem como é que é as coisas, né? Se eu falar com vocês assim, trabalhem com o maior valor anual registrado no único dia. Então, é a precipitação máxima diária. Então, aí eu sei, né? Se a precipitação máxima, tá? Diária, aí eu já sei quanto que é também, né? Porque para cada ano eu vou ter o quê? Eu vou ter um único valor, tá? Então, nesse caso aqui, ó, né? O N, tá? É igual a 40 também. Então, fiquem atentos a isso, tá? Porque a gente vai começar a falar aqui de, vamos calcular a frequência. Então, N é igual a não sei quanto. Então, fiquem atentos a isso para vocês, né, não caírem nessa situação de achar que tem 40 dados, 40 anos, vai ser 40 valores, tá? Como a gente trabalha, como eu falei com vocês, com séries, às vezes muito longas, né, do tipo 30, 40, 50, 70, 90 anos, aí vocês teriam dificuldade de entender quando tivesse uma outra situação. Então, eu já estou colocando aqui casos gerais para vocês entenderem. Quando vocês forem montar uma série para fazer uma análise estatística, se atentem a isso. Qual é o tipo de dado que você está trabalhando? Em geral, nós não trabalhamos com a série original, tá? Em geral. Não quer dizer que não vá trabalhar, mas é muito mais comum trabalhar com séries, né, que não são as séries originais, ou seja, os dados brutos diários. Eu vou dar só mais um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que eu tenha trabalhar com vazão agora, tá? Vazão também é dado diário de registro. E vamos supor que eu tenha agora 60 anos de dados, tá? Então, vazão que eu tenha 60 anos de dados, tá bom? Isso aqui é o quê? É o tamanho da série histórica, né? Aí, quais são as séries mais comuns de vazão? Vou colocar algumas para vocês também, tá? A gente tem basicamente 3 tipos de séries de vazão, né? Que seria o quê? Vazões máximas, tá? Vazões médias e vazões o quê? Mínimas, tá? Então, se eu tenho 60 anos, gente, o que vai acontecer? Para uma série de máximas, eu vou pegar o maior valor registrado no único ano. Se eu tenho 60 anos, quanto que vai ser o N? Então, o N aqui vai ser 60, tá? Então, aqui, ó, N é igual a 60. Aqui é igual a 60, tá? Aqui N é igual a 60. Aqui N é igual a 60, tá bom? Então, tudo aqui é N, né? N é igual a 60. Agora, se eu falar com vocês assim, vamos trabalhar com uma série de acima de tantos metros cúbicos por segundo na sua estação que você vai trabalhar, tá? Aí cai na mesma situação. Vamos supor que qualquer valor aqui, ó, vazão maior ou igual a 10 metros cúbicos por segundo, tá? O que acontece nesse caso agora? Eu não tenho a mínima ideia de quanto é o N. Por quê? Porque provavelmente vai ter pessoas trabalhando aí com muitos valores e outros, né, dependendo da série que pegar, não vai ter nenhum valor, tá?
O que eu quero que tire de tudo que eu falei até agora? Que vocês prestem atenção no seguinte. Quando a gente for tratar, então, de fazer as análises estatísticas, nós não vamos tratar desses dados brutos, tá? O nosso foco vai ser sempre nessas situações aqui, ó. É nessas séries específicas, tá? Agora, como que a gente constitui uma série específica, eu não vou mostrar para vocês agora, nesse momento. Eu vou simplesmente apresentar para vocês a série específica. Mas só para não deixar nenhuma dúvida de para que serve isso, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem. Vamos supor, eu quero saber, eu quero tratar de escassez. Quero saber se no determinado rio vou ter problema ou não, né? Sei lá, se esse rio abastece, né, uma cidade, ou seja, deságua num reservatório que serve de abastecimento para a cidade. Se eu quero saber de escassez, é lógico, pessoal, que eu não vou montar uma série histórica de vazão máxima, né? Não faz o mínimo sentido. Por quê? Porque eu quero saber de vazões de escassez. Então, o meu foco tem que ser o quê? O meu foco vai ter que ser no tipo de série que vai me responder a situação. Então, nesse caso aqui, seria o quê? Seria vazões mínimas, tá? Ou, se eu for pensar em termos de abastecimento, né, dimensionamento do reservatório, poderia ser até mesmo vazões médias. Mas eu não vou pensar em vazões máximas para responder um evento que eu estou preocupado com as mínimas, tá? Da mesma forma que, se eu vou dimensionar, por exemplo, um sistema de drenagem, eu não posso pensar em vazões mínimas. Eu tenho que pensar em quê? Quais são as vazões máximas que vão trazer problema para aquele sistema de drenagem, tá? Então, é isso que vocês têm que entender. A série, vocês vão aprender a constituir as séries históricas, tá? Essas séries históricas, elas são originárias de dados brutos, mas vocês vão ter que constituir depois as séries históricas em função da necessidade. Então, por hora, a gente vai simplesmente tratar os dados, tá? Mas vocês têm que ter consciência que vocês precisam, né, saber que tipo de problema que vocês vão lidar para que vocês possam, a partir disso, né, constituir a série histórica e, a partir dessa série histórica, vocês tenham condições, né, de fazer toda a análise estatística que a gente está propondo aqui. Tá bem? Para eu continuar, pessoal, vocês estão entendendo? Ou ficou alguma dúvida? Tá dando para entender sim, Flávio. Tranquilo, professor. Tranquilo? Então tá, vou continuar aqui, viu? Qualquer coisa vocês falam. Então vamos lá. Dando continuidade aqui, então. O que acontece? Né? Como é que a gente vai fazer essa análise agora? Eu vou explicar para vocês depois algumas coisas conceituais, já vou colocar na planilha aqui para facilitar, mas só vou dar um exemplo para vocês aqui de como a gente vai tratar, né? A gente vai tratar, por exemplo, de conceitos como frequência, né? Probabilidade e o que a gente chama de período de retorno ou período de recorrência. Provavelmente algum desses termos vocês já ouviram falar, provavelmente alguns outros termos vocês nunca ouviram falar. O que é frequência, gente? É aquele dado que mais se repete, né, no caso, dependendo da situação, né, que você vai analisar, tal, ou, né, com que frequência ele ocorre, dependendo da ordem que ela aparece na série, coisa do tipo, tá? A gente vai ver com calma isso aí. Mas, fora isso, essa questão, né, mais do que é propriamente dito, o que vocês têm que analisar? Quando a gente tem uma situação dessa, para fazer análise estatística, a gente tem que pensar o seguinte, olha só, frequência é aquilo que foi observado. Então, ou seja, eu consigo trabalhar com frequência a partir do momento que eu tenho um conjunto de dados que eu vou fazer essa análise
né, estatística, que eu vou calcular a frequência desses dados. Então, repetindo, estou trabalhando com dados de vazão. Se eu vou trabalhar com vazões mínimas, eu vou ajustar ou vou analisar a frequência dos dados de vazão mínima. Estou trabalhando com precipitação, se for trabalhar com precipitação total anual, eu vou ajustar os meus dados e calcular a frequência da precipitação total anual. Tá? É desse ponto de vista que eu quero que vocês entendam o que a gente vai fazer. Mas uma coisa tem que estar clara: frequência depende dos dados observados. E o que é probabilidade, gente? Probabilidade, né? Probabilidade é aquilo que pode acontecer no futuro em função do que já ocorreu no passado. Tá? Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Probabilidade é o que pode acontecer em função do que já ocorreu. Tá? Exemplo. Se a gente for colocar aqui 300 milímetros no único dia, se você olha na sua série histórica de 40 anos de dados e isso nunca aconteceu, tá? Não quer dizer que isso nunca vai acontecer. Mas a chance, ou seja, a probabilidade de ocorrer um valor maior ou igual a 300 milímetros na sua série histórica é o quê? Ela é muito, muito baixa. Né? Dependendo da situação, tendendo a zero. Tá? Agora, se a gente pega, por exemplo, 30 milímetros. Se 30 milímetros ocorre com uma certa frequência, quer dizer o quê? Quer dizer que a chance de acontecer um valor assim, né, de 30 milímetros ou maior no único dia é grande. Ou seja, a probabilidade aumenta. Tá bem? Então, fiquem atentos a isso, tá? Essa questão de frequência e probabilidade. Então, probabilidade é aquilo que a gente vai verificar como chance de ocorrer no futuro em função dos dados que já ocorreram. Frequência é uma análise dos dados que já ocorreram. E o que é isso que eu chamei de período de retorno ou, né, tempo de retorno ou tempo de recorrência? Esse T aqui, né? É aquele período de tempo que, em média, aquele evento vai ocorrer novamente, tá? Em média. Pode ocorrer, pode não ocorrer, tá bom? Mas, em média, quantos anos demora para retornar aquele evento? Tá certo? Então, essa é a situação. Uma outra coisa... Pessoal, acho que eu não estou ouvindo vocês. Alguém chamou aí? Se quiser colocar no chat o que é, ou então vou tentar aumentar aqui. Alguém chamou? Não. Ah, tá. Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui? O período de retorno, ele faz uma relação com frequência e probabilidade, que é o seguinte, ó. O período de retorno, ele é o inverso da frequência, ou o período de retorno é o inverso da probabilidade. Tá bom? E um outro detalhe aqui, frequência, a gente trata como frequência observada. Tá? Vocês vão ver muito na literatura se vocês buscarem sobre isso. E probabilidade, a gente trata como o quê? Como uma frequência teórica. Tá? Então, quando a gente... Depois eu vou comentar com vocês mais em relação a essa questão de probabilidade, né? De tipos de distribuição, mas aqui seria uma frequência teórica. Tá bom? Isso quer dizer, então, que eles se relacionam. Uma outra coisa que a gente falou aqui hoje não é sobre o N, número de dados, tá? Eu vou dar outro exemplo para vocês aqui, mas acontece o seguinte. Quando que a gente usa frequência, né? Quando que a gente usa frequência e quando que eu vou usar obrigatoriamente probabilidade? Aí acontece o seguinte, né? Vamos lá com duas situações aqui.
Vamos supor que eu queira, né, fazer uma análise de um sistema de drenagem, tá bom? Depois vocês vão entender isso ainda, mas vou colocar aqui que para um sistema de drenagem, esse tempo médio aqui, vamos supor, de 10 anos. Tá? 10, 20 são os períodos comuns aí. Ou seja, eu vou verificar qual é o evento, que evento que é esse? Pode ser precipitação máxima, pode ser vazão máxima, que ocorre em média a cada 10 anos. Em compensação, eu posso ter eventos, por exemplo, eu vou fazer um projeto da barragem de Itaipu. Eu vou construir uma nova Itaipu. Eu vou construir uma barragem que é o dobro da capacidade de Itaipu. O que acontece? Então, vamos supor que eu vou trabalhar com 10 mil anos de período de retorno. Isso quer dizer o quê, gente? Que eu espero, né? Ou melhor, que eu não espero que em 10 mil anos não ocorra nenhum evento que supere, né, a vazão dimensionada ou a precipitação, né, que foi pensada para aquela situação de projeto e não traga problemas para a minha obra. No caso aqui, o exemplo da barragem. Tá? Mas agora vamos ver o seguinte, vamos supor que eu tenho 60 anos de dados para fazer essas duas análises aqui. Ou seja, eu tenho informações de vazão, vazões máximas. Uma para drenagem, que eu preciso de 10 anos de dados, desculpa, que eu preciso de um período de retorno de 10 anos para analisar. O que quer dizer esses 10 anos? Que, em média, né, eu espero que nenhum evento supere o evento de projeto. Agora, vamos supor que eu estou trabalhando aqui, então, com uma barragem de uma usina hidrelétrica, como eu coloquei exemplo de Itaipu, que eu vou trabalhar com um evento de 10 mil anos. O que significa isso? Que eu espero que em 10 mil anos não ocorra nenhum evento que vai trazer problema para essa obra. Tá? Se eu tenho 60 anos de dados, gente, como é que eu vou, com 60 anos, fazer uma estimativa para 10 mil anos? Tá? Como é que eu vou, com 60 anos, fazer uma estimativa para 10 anos? Percebam a diferença aqui crucial, olha só. O que difere esses dois casos aqui? Difere o seguinte, ó. O que difere é que nesse primeiro caso aqui, o que acontece? Nesse primeiro caso, o N é maior do que o período de retorno. No segundo caso, o N é menor do que o período de retorno, ou período de recorrência. Ou, se quiserem fazer uma analogia, é como se fosse uma vida útil da obra que você está dimensionando. Tá? Para que eu estou dizendo tudo isso, gente? Como a gente se baseia nos eventos passados para fazer projeções futuras, quer dizer o quê? Que com 60 anos de dados, eu tenho muita segurança em fazer uma projeção para os próximos 10 anos. Por quê? Porque, nesse caso, eu tenho um número de dados numa série histórica que é maior do que o período médio que eu espero que ele aconteça. Então, basta fazer uma simples análise de frequência. Quando eu tenho um N menor do que o período de retorno, que é o caso aqui, ó, de uma barragem, por exemplo, que seria 10 mil anos, e esqueçam, né, eu não vou ter 10 mil anos em nenhuma série histórica, então quer dizer o quê? Que obrigatoriamente, né, eu preciso usar a probabilidade. Ah, mas como que eu vou usar a probabilidade se eu não tenho 10 mil anos? Por isso mesmo, você vai se basear em 60 anos para fazer projeções futuras. Ah, serve para esses 10 mil anos? Né? Será que esses dados são suficientes? Será que eu vou ter segurança para fazer isso? Tá? A resposta, pessoal, é sim, desde que você encontre uma distribuição de probabilidade que te permita responder situações como essa.
tá? De projeções aqui para 10 mil anos, por exemplo. Tá bom? Então, na verdade, como a gente trabalha com diversas distribuições de probabilidade, nós precisamos, né, verificar qual é essa distribuição ou quais são as possíveis distribuições que vão nos permitir calcular ou fazer estimativa, né, ou usando uma linguagem mais estatística, fazer uma inferência do que vai ocorrer no futuro. Tá certo? Então, a gente precisa ter essa noção, né, de que, para a gente fazer estimativas futuras com segurança, nós precisamos ter confiança no que ocorreu no passado, fazer ajustes necessários, né, e confiáveis, que seriam, então, ajustes, como eu falei, do ponto de vista, né, estatístico, ajuste com distribuições que se adequam aos dados, tá? Para que eu tenha segurança em fazer essas projeções futuras aqui. Tá bem? Vou abrir espaço para pergunta. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Tranquilo? Por enquanto, Agora tá não? tranquilo. Por enquanto, tudo bem, Flávio. Tá. Tá jóia, então. Continuar aqui. Qualquer coisa, você chama no microfone ou no chat aí, tá? Então, vamos lá. Então, agora, né, falando um pouquinho dessa questão aqui, então, tem que estar muito claro para vocês que quando a gente começar a fazer exercício, vocês entenderem o que está fazendo, né? Não pegar e só ficar replicando as coisas. Eu vou fazer um exemplo aqui simples, tá? Para ver se todo mundo enxerga aí o que eu vou comentar. Vamos supor que vocês estão trabalhando em laboratório, tá? Com uma série de dados, não importa que tipo de dados são esses, né? Mas vamos lá, vamos supor que vocês estão trabalhando numa série de dados e esses dados, vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar vermelho mesmo, que fica mais fácil, acho, para ver, né? Então, esses dados, vamos supor que tem uma situação dessa aqui. Tá? Vamos supor que seja isso aqui. Esse é o conjunto de dados, viu? Aí eu peço para vocês fazerem, eu vou fazer com vocês aqui uma analogia, tá, gente? Aí eu peço para vocês fazerem um ajuste, tá? Um ajuste para esse tipo de dado, tá bem? E eu falo com vocês o seguinte, ó, testem aí várias possibilidades. Quais seriam as possibilidades? Testem aí regressão linear, testem aí exponencial, teste aí logaritmo, tá bom? Polinomial de segundo grau, terceiro grau, qualquer coisa, né? Se eu for ajustar esses dados aqui numa regressão linear, né? A regressão linear minha seria o quê? Uma regressão perfeita seria essa aqui, né? Y igual a A mais BX, né? Ou XB, onde eu tenho, então, o quê? O valor de A, né? Seria onde vai cortar aqui o zero, e o valor de B seria essa inclinação da reta aqui. Aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, vocês acham que esta equação aqui, que eu estou propondo, né? Do tipo y igual a A mais BX. Vocês acham que essa equação aqui, ela vai ajustar bem aos meus dados? Esse tipo de dado aqui? O que vocês acham? Vocês acham que uma equação em regressão linear aqui vai ajustar bem aos dados? Não. Não, né? Não faz nenhum sentido, né? Ajustar aqui esse tipo de dado, tá? O que ajustaria melhor aqui? Ajustaria melhor uma equação que fosse desse tipo, não é? Tá? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque, por analogia, essa regressão linear aqui, ou esta equação aqui, tá? Ou qualquer outra equação
polinomial seria o quê? Seria as nossas distribuições de probabilidade. Tá? Provavelmente algumas vocês conhecem, outras pode ser que não, mas, por exemplo, nós temos distribuição normal, nós temos distribuição de Gumbel máximos, Gumbel mínimos, temos distribuição de log normal, tá? Temos distribuições, né, mais diversas. Se vocês procurarem pacote estatístico aí, vocês vão achar uns 10 tipos de distribuição. Tá bem? Então, nesse caso, né, a gente tem diversas formas, tá? Diversas distribuições, diversas formas de ajustar os nossos dados. Tá bom? E o que acontece nesse caso aqui? Nós vamos verificar, né? Nem sempre eu vou ter isso aqui traçado para verificar qual é o tipo dos meus dados e falar assim, olhar e falar, ah, isso aqui não é uma regressão linear, isso aqui é uma exponencial. Nem sempre eu vou ter isso, vou ter condição de fazer isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar qual é a distribuição e testar. Tá? Agora, testar por testar não adianta, né? Eu tenho que testar e tenho que ter alguma coisa que me diga se, de fato, os dados que eu estou testando se ajustam bem ou não. Aí eu vou colocar outro tipo de dado aqui, né? Vamos supor, então, que fosse dados mais próximos disso aqui, ó. Colocando assim, tá? Ó. Ok? Então, o que acontece agora? Agora, gente, é muito provável que minha regressão linear, como uma analogia a uma distribuição de probabilidade, seja o quê? É muito provável, né, que dê ajuste. Agora, como que eu vou verificar se deu ajuste ou não? Depende do quê? Depende das condições, tá? Das condições de qual teste eu vou utilizar. Então, quando eu falo com vocês de fazer um ajuste de uma equação de regressão linear, eu estou fazendo analogia a uma distribuição de probabilidade, tá? Que pode ser qualquer uma. É só termo de analogia para vocês entenderem. E quando eu falo se vai dar um ajuste ou não, muito provavelmente, se vocês fizerem estatística, vocês vão se lembrar o teste de T, o teste F, que era para quê? Para verificar se aquele conjunto de dados, né, se ajustava ou não, se a hipótese poderia ser considerada válida ou não, né, em função daquele conjunto de dados. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês o conjunto de dados, nós vamos fazer um ajuste, tá? A partir desse conjunto de dados, tá bem? E com esse ajuste, eu vou apresentar para vocês um teste que a gente consiga verificar numericamente e não visualmente apenas, tá? Numericamente, que a gente saiba qual é, né, a distribuição que se ajustou, se ajustou ou não, e se tiver mais de uma que deu ajuste, aquela que consiga, aquela que eu vejo, que eu verifico, que foi o melhor ajuste, tá? Então, quando eu testo uma distribuição, eu vou usar um teste para verificar se a distribuição foi adequada ou não, porque só no visual aqui para mim não serve. E quando eu faço esse ajuste, eu tenho, né, a possibilidade de encontrar aquela distribuição deu ajuste ou não deu ajuste. Aqui não deu ajuste, eu descarto. Aqui se ajustou, pode ser mais de uma testada, né? E eu vou trabalhar com aquela que deu melhor ajuste. Então, por exemplo, eu testo 5. 3 não deram ajuste, eu fico com 2 para fazer a análise. Dessas 2 que deram ajuste, qual aquela que deu melhor ajuste? Aí eu trabalho com essa e vou responder as perguntas que eu quero responder com essa distribuição de probabilidade. Então, quando a gente fala de chance de um evento ocorrer no futuro, eu não vou responder até o momento que eu saiba qual é a melhor distribuição para dar aquela resposta. Tá? A partir do momento que eu sei que uma distribuição me permite a resposta
e as outras não, eu descarto as outras e trabalho só com aquela que permite dar a resposta. Tá bem, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que não ficou claro? Na próxima aula a gente já começa com exemplos, tá? Que aí talvez fique mais fácil ainda de entender, mas essa parte conceitual eu precisava passar primeiro para vocês. Dúvidas? Não, Flávio. Agora Beleza, tá professor. tranquilo. Tranquilo? Nenhuma dúvida? Pessoal, então se não tem dúvida, eu fico por aqui hoje, tá? Se cuidem, até a próxima aula. Daqui a pouco eu deixo para vocês lá no grupo gravação da aula. E qualquer dúvida, depois de ver ou rever lá, né? Quem assistiu, quem acompanhar depois, é só me chamar e perguntar, tá bem? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Beleza, Flávio, obrigada.